O chefe do Kremlin tem procurado nos últimos meses preparar os russos para uma batalha muito mais dura, ao mesmo tempo em que promete uma vitória final em uma guerra que os líderes do Ocidente dizem que nunca o deixarão vencer. Os Estados Unidos negaram as alegações russas de que desejam destruir a Rússia, enquanto o presidente Joe Biden alertou que um conflito entre a Rússia e a OTAN poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial. Mas os principais aliados de Putin dizem que as dezenas de bilhões de dólares em assistência militar dos Estados Unidos e da Europa à Ucrânia mostram que a Rússia está agora em confronto com a própria OTAN, o pesadelo da Guerra Fria dos líderes soviéticos e ocidentais. O patriarca Kirill, chefe da Igreja Ortodoxa Russa, disse em um sermão: "Oramos ao Senhor para que ele traga aos loucos a razão e os ajude a entender que qualquer desejo de destruir a Rússia significará o fim do mundo." O ministro das Relações Exteriores de Putin, Sergei Lavrov, disse a repórteres em Minsk, na Bielorrússia, que a Rússia fará de tudo para garantir que os líderes da OTAN e da União Europeia fiquem sóbrios o mais rápido possível. Na conclusão da reunião na base aérea de Ramstein, na Alemanha, em 20 de janeiro, o secretário de Defesa americano Lloyd Austin disse que os membros do grupo de contato aprofundaram sua coordenação e compromisso com a Ucrânia e as nações que estão trabalhando juntas para entregar à Ucrânia o equipamento necessário para defender seus cidadãos e expulsar a Rússia das fronteiras da Ucrânia. Austin é o presidente do grupo de contato, ou seja, os aliados ocidentais, que se reuniram pela primeira vez em Ramstein em abril do ano passado, em 2022. O secretário pôde compartilhar a mais recente parcela de equipamentos que o presidente Joe Biden autorizou a enviar à Ucrânia. Isso equivale a cerca de 2,5 bilhões de dólares em equipamentos, incluindo veículos de combate de infantaria Bradley, veículos blindados Stryker, veículos protegidos contra emboscadas, ou seja, resistentes a minas, e Humvees e muito mais. A Rússia e os Estados Unidos, de longe as maiores potências nucleares, detêm cerca de 90% das ogivas nucleares do planeta. Porém, a colaboração já dita do Ocidente com a Ucrânia, que colocou toda a OTAN contra a Rússia, está levando a um caminho da devastação humana. O braço direito e chefe do Conselho de Segurança de Vladimir Putin, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, alertou a OTAN que uma derrota da Rússia na guerra na Ucrânia poderia desencadear uma guerra nuclear. Complementando as falas do religioso patriarca Kirill, questionado se os comentários de Medvedev significam que a Rússia está levando a crise a um novo nível, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: "Não, absolutamente não significa isso." Essa nova retórica apocalíptica de Medvedev visa impedir que a aliança militar da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, se envolva ainda mais na guerra, mesmo após o envio de centenas de novos equipamentos. Mas para o área militar, é um alerta para não influenciar a Ucrânia na tomada da Crimeia, a espinha dorsal russa na região do Mar Negro. Ajude o canal Área Militar a continuar o trabalho diário. Doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal-aramilitaroff@gmail.com. Isso vai ajudar e muito o nosso trabalho diário. Alguns analistas do Ocidente acreditam que esse reconhecimento de que a Rússia pode perder no campo de batalha marcou um raro momento de dúvida pública de um proeminente membro do círculo íntimo de Putin, já que as últimas narrativas se baseavam na tentativa de destruir a nação eslava. Em suas palavras claras, Medvedev declara: "A derrota de uma potência nuclear em uma guerra convencional pode desencadear uma guerra nuclear. As potências nucleares nunca perderam grandes conflitos, dos quais depende seu destino." As façanhas americanas em implodir tropas e equipamentos russos indiretamente através do envio de equipamentos são observadas agora como agressões diretas contra a Rússia. No início de tudo isso, era possível lembrar que Putin também deixou claro que qualquer interferência direta de qualquer nação seria vista como agressão e poderia usar todos os meios ao seu alcance para cessar as hostilidades. Com a clara reunião de sexta-feira entre mais de 50 nações ocidentais que formaram a Aliança Ocidental contra a Rússia,
O beligerante já foi traçado perfeitamente. Os riscos da política ocidental e as consequências que a Rússia poderá mover a partir de agora definirão um caminho sem volta para a Terceira Guerra Mundial. Foi assim nas guerras de 1914 a 1945. E atualmente o mundo está, assim, inserido na Guerra Fria 2.0. Resistir a enxergar este momento de caos imerso na Guerra Fria 2.0 é desafiar a lógica da ameaça iminente. De um lado, o líder dos aliados ocidentais, os Estados Unidos, detentores da maior economia, mercado, poder bélico e ideologia da proliferação de ideias, até mesmo não tradicionais e especialistas em guerra. Do outro, uma Rússia empobrecida economicamente e não líder de um bloco de nações que vai tomando forma neste momento com Irã e Coreia do Norte e uma China resistindo à tentação de descer do muro para o chão eslavo. Apesar de Peskov atenuar as falas de Medvedev quanto à possibilidade do rompimento dos limites convencionais acontecerem, são previsões muito reais e que as chances crescem exponencialmente a cada conduta tomada pelo Ocidente. Outro ponto é a visão ocidental de que mais armas são necessárias no beligerante, mas por que ainda não enviaram tropas para auxiliar os ucranianos? Já que é evidente a participação direta e a entrada da OTAN na guerra em curso. Muito provavelmente a estratégia do alto comando americano, britânico, francês e da OTAN é enfraquecer ainda mais a economia e o poderio militar russo, permitir assim abrir negociações ou um ataque militar iminente. Porém, diferente da Segunda Guerra, todas as potências possuem agora armas nucleares. O YouTube segue reduzindo o engajamento e monetização de muitos canais, como o Área Militar. Então peça sua ajuda para manter o nosso trabalho através de qualquer valor para um Pix. Canal aramilitaroff@gmail.com